Salve a luz de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre autopunição, tá? Que tem muito a ver com o maltrato. O maltrato vem dessa autopunição extremamente inconsciente, tá? Pode ser que uma parte dela você já tenha percebido, mas a causa maior das situações ruins, negativas, paradas, escassa, né? Quando muitas pessoas chegam e falam assim: eu fiz tanta coisa na minha vida, eu fiz tudo o que eu podia, assim, e nada deu certo, as coisas não foram como eu queria, aquilo que eu esperava não foi. Nós passamos por isso mesmo, né? E é muito interessante, porque o que está acontecendo? Né? Eu tive uma fase da minha vida, uma não, algumas fases de idade que eu passei muito por isso, e por isso que a minha busca foi muito intensa, né? Porque eu queria respostas mesmo, né? Então, assim, a autopunição, a Quitéria vai chegar aqui e vai falar para vocês. Mas ela é quando a pessoa acha que é culpada e tem que ser punida. Então, ela incute a si punição. Então, eu tenho culpa porque eu não fiz isso ou eu fiz aquilo. E olha, interessante. Ou porque você não fez ou porque você fez. E aí junta isso tudo e em várias existências, encarnações, você vem com isso. De acordo com a evolução, por isso que as pessoas falam que a pessoa é karma. A gente não vai nessa. Não tem que ficar pagando e sofrendo coisas que você, inclusive, não tem a lembrança na consciência, justamente para você se reinventar, para você ter a chance de fazer algo diferente. E mesmo que você vá para o mesmo padrão, você está fazendo alguma coisa, que você vai chegar em alguma coisa. Por isso que não existe karma, o que existe é pendência, tá? E quando a gente começa já a olhar isso, como eu disse no outro vídeo, tudo vai embora, tá? É rápido. Não tem essa. Porque eu não entendia muito essa lei do karma, por isso eu nunca me dei bem com vertentes que pregavam isso, né? E porque é o seguinte, se você vem aqui, não lembra conscientemente, se você tem a nova chance de tudo, para que vai ficar purgando isso a vida inteira? Se a fonte já sabia que você estava aqui na dualidade, e que muitas vezes, sendo melhor que você sabia, você ia escolher um lado que ia contra a corrente da sua evolução, em termos. Porque não existe nada contra a corrente da evolução. Existe contra a corrente de um atraso da sua evolução, vamos dizer assim. Mas que leva para ela. Toda escuridão, a pessoa busca a luz. Toda. Não importa se ela não está achando agora, se ela talvez não ache nessa vida, ela não consiga. Porque a gente tem que entender que muitas pessoas não têm esse entendimento espiritual. As pessoas têm um entendimento mental, psicológico, que é totalmente diferente. Porque o psicológico está dentro do espiritual. Então quem manda é o espiritual. Por isso que eu falo que as terapias multidimensionais, energéticas, pro lado espiritual é mais rápida e resolve. Porque você vai ver o que está em você, no seu eu. Né? No eu menor e no eu maior. O eu maior é o seu espírito, o menor, esse avatar que você está usando aqui, é a tua consciência agora. Então, a autopunição, ela vem impingindo, você vem impingindo a si próprio que eu fiz aquilo, eu tenho que ser punida. Ou com a mesma coisa que eu fiz, ou com algo que eu sofra muito. Gente, ainda tem não só a questão das outras vidas. Existe a questão de
consciência de outras pessoas que você vivia nessas vidas. Ou seja, tem um livro da Seiichi no Ie que chama Humanidade Isenta de Pecado, que é um livro interessantíssimo, que ele foi feito por um dos preletores da Seiichi no Ie, que é uma compilação da Verdade da Vida, que é um livro que tem as palavras da verdade, né, uma coleção que eles têm lá. E ele fez essa compilação para ler repetidas vezes e limpando o inconsciente. É muito interessante. E lá ele fala dos ascetas que impingiam castigos assim, né? Que usavam assim, parece que um negócio com ferro na barriga, e toda vez que o asceta fazia assim, o negócio ia na barriga dele e era uma dor insuportável. Por que isso? Porque eles achavam que o corpo é um corpo de impuro, que o corpo físico é impuro, que ele é pecador, ele tem que sofrer castigo. E vou te contar uma historinha dos meus antepassados. Meu pai tinha um tio que era padre no estado do Rio, Vassouras, tá? Minha família, meu pai é de BH, é de Minas, BH Minas, tá? Tem parte também, né, em Minas, claro. Mas ele foi pro Rio de Janeiro, rapazinho, onde eu nasci. Então a minha família é meio Rio, BH, Rio. Então, esse tio dele se autoflagelava, porque ele era padre e ele queria passar por aquelas coisas raiz mesmo do dogma, né? Que é a autoflagelação. Então ele se autoflagelava. Quando eu fui trabalhar, gente, isso é importante dizer. Quando eu fui trabalhar com os ancestrais, que eu fui fazer o culto, as orações para eles, eu fiquei uma década fazendo isso, mas eu acho que hoje vocês não precisam de fazer isso. Depois eu faço outro vídeo sobre isso. A gente vai encontrando caminhos, né? E vai diminuindo aí para vocês. Mas quando eu comecei a fazer, gente, eu sentia tanta coisa. É como se uma faxina tivesse vindo, sabe? E começou a vir parentada do meu pai lá pra casa, de ficar lá em casa e tal. E eu tive que trabalhar muito meu espelho naquelas pessoas, tá? Porque se veio pra perto de você tem a ver com você, não adianta fugir, né? E mesmo que no final aconteça algo e a pessoa vá, você tem que ver ali o seu espelho. Então, ele fazia isso. Um outro irmão dele foi assassinado. Então, ou seja, numa discussão, na época de condomínio, coisa boba. Então você vê que quando eu fui fazendo, uma espírita uma vez falou assim comigo. Estávamos fazendo oração de bênção lá em casa e eu colocava os retratos, porque eu estava muito na época dos ancestrais, então eu fazia o culto. E esse culto de bênção era para isso também. Então ela pedia que a gente deixasse lá o que a gente usava, os retratos. E ela olhou para esse meu tio e falou assim, o irmão dele que foi assassinado, faz bem para essa pessoa. Beleza, fiz. Aí comecei a fazer umas maratonas. Um dia eu tive uma visão que eu via meu tio sair de um túnel. E aí ele se libertou. E eu fui vendo também que esse tio do meu pai que se flagelava tem o mesmo nome do meu pai, tem o mesmo nome dele, que foi homenagem. Porque o meu avô colocou o nome dos filhos, o meu avô paterno, em homenagem aos tios que ele gostava. E ele se dava bem com todos, assim. Então meu pai é Luiz, que é o sobrenome igualzinho desse meu tio. Desse tio-avô meu, né, e tio do meu pai. Gente, o meu pai, tudo que meu pai fez, meu pai é aquele cara, workaholic,
Ele trabalha até hoje com 88 anos, ele adora, ele é produtivo. Mas eu vou te contar como que foi, assim, não foi fácil as coisas. E a gente não entendia muito isso, né? Desde criança, depois que eu fui saber as histórias e tal. Então, assim, engraçado que enquanto a minha mãe ia muito na Igreja das Almas no Rio de Janeiro, e minha mãe tinha uma mania de fazer as missas para as famílias, as coisas iam bem. Meu pai comprou uma casa no Rio, depois vendeu na década de 80 e tal. Mas depois a nossa vida era só fazer muito pra nada, pra pouquinho. Então você vai vendo que isso vai vindo na família de uma forma tanto bom quanto ruim. Mas como a nossa crença de autopunição, de maltrato já está aqui, o que a gente vai atrair deles? Mais a parte de autopunição também. Então, quando a gente libera isso dentro da gente, libera para eles. Porque ele é a raiz. O antepassado é a raiz. Então, se você libera, você já está liberando, eles disso tudo. E você está fazendo um bem para sua árvore genealógica maravilhosa. Porque você se libertou e está os libertando. É muito bonito isso. Eu tive uma outra visão com a minha avó, que era uma pessoa muito austera, a minha avó paterna. Eu fiquei sabendo, né? Porque eu nasci em 74, ela já tinha falecido uns 13 anos. E ela morreu de uma forma com um tumor na cabeça, imagina naquela época, né? E ela não queria ver ninguém, porque ela tinha muito essa coisa antigamente, né? E eu, assim, eu pareço muito com ela fisicamente, muito mesmo. Eu vi as fotos, inclusive, todo mundo falava isso. E eu tive também uma visão com ela, e ela morreu assim, com esse tumor, né? Então, eu tive uma visão que ela estava num lugar muito árido, muito sol, muito árido, assim. E depois eu não sonhei mais com ela assim. Então, vocês vão vendo que se você fizer, não precisa mais de fazer esses cultos totalmente durante muitos anos, assim. Não precisa de fazer todo dia, tá? Pode ser feito de uma forma mais forte, mais libertadora, sem assim. É interessante, dependendo da situação que vocês estão, vocês mandarem os nomes para um lugar que tem esse culto. A Sete Noite tem no Brasil inteiro, tá, gente? Eu não ganhei nada com isso. Eles não fazem isso, são um pessoal muito bem. Mas se tiver aí no seu centro que você frequenta, se tiver na igreja, a igreja tem, né? A igreja, a maioria tem. No Rio de Janeiro, mesmo depois de morar aqui, eu ia com minha tia, então tem também, né? Tem aqui em BH também. Então vocês podem fazer isso, colocar, dependendo da situação que vocês estão, faz assim, eu vou colocar durante 9 semanas para vocês, tá? E aí eu vou ensinar no outro vídeo como é que vocês fazem em casa. Então, isso, mas antes disso, gente, liberte a sua própria autopunição. E por que eu estou juntando tudo isso? Então você tem a sua autopunição e maltrato de outras vidas. E você tem isso que você traz dos ancestrais, que já é uma crença afim, né, que vocês têm. E as pessoas que você conviveram. E as pessoas que você conviveu aqui, agora, nessa encarnação. Então é muita coisa. Né? Você está reencarnando com essa autopunição. Enquanto você viveu essas encarnações, você também conviveu com pessoas que praticavam isso. Porque antigamente a maioria das religiões praticavam isso e batiam nas pessoas, inclusive. Conventos batiam de chicote, com palmatória. A minha tia, a época da minha mãe estaria com 94 anos, na década de 40, batia-se com palmatória. Imagina, de uma criança, entendeu? Então, assim, minha tia apanhou na mão de palmatória.
E tinha lugares que tinha até as próprias feiras se chicoteavam, tá? Tinha muito isso, gente. Então, é isso. A gente vai. Eu, depois que eu comecei a fazer, eu me libertei mesmo, assim. Coisas que eu tinha culpa de. Até com a minha mãe que faleceu, aquelas coisas que a gente briga e tudo. Teve alguns episódios assim que eu me libertei, porque eu vi que a gente veio aqui para aprender. Era a minha versão naquela época, era o que eu podia. Eu estava muito revoltada, eu estava muito chateada. E eu sou humana. E ela também. Quando eu reconheci e tirei essa culpa, nossa, que delícia que é. Né? Eu já vi minha mãe várias vezes, porque eu tenho realmente essa coisa de ver. É, meu namorado, meu namorado, né, ele faleceu em 2016. Pouco tempo depois, como eu já estou acostumada, eu não fiquei tão, eu fiquei triste, mas eu já fui indo pro centro espírita e tudo. Mas para ver pessoas, porque eu fiz o meu trabalho mesmo. E eu também tive uma visão com ele que ele estava passando por uma cura, tá? Ele estava lá no hospital espiritual. Então, e depois eu vi ele andando, assim, eu vi ele, na última vez que eu vi ele estava muito bonito. Ele estava muito bonito mesmo, muito iluminado, tá? Sempre acontece comigo. Minha amiga que morreu há 30 anos, eu também a vi, como se fosse assim, numa grama verde, cheia de árvores, eu a vi, porque ela morreu com 16 anos. Vi meu primo me dando um presente, eu tenho isso. Por isso que eu trabalho muito com essa questão lá e cá, porque eu me sinto muito unida com eles, assim, sabe? Meus guias ficam comigo o tempo inteiro. Então, não que eles são meus servos, mas eu sinto que eles estão fazendo um trabalho comigo. Tem horas que tem um mais perto, o outro não, tá fazendo alguma coisa, fala, hoje é fulano que vem, não vai dar pra eu vir. Então é isso, tá? Então a autopunição é você infligir que você tem que pagar. Inclusive nessa vida, existe isso também que você tem que pagar. Quantas vezes você falou assim, eu estou passando por isso porque eu fiz isso? Sendo que mesmo que você for uma coisa que não foi legal, você podia ter feito melhor. Você estava num momento que poderia ter feito melhor. Não, então acabou. Foi o melhor que eu fiz. Eu reconheço. Eu não devo nada para ninguém, ninguém me deve nada. Eu reconheço que não foi legal, mas naquele momento é o que eu podia ter feito. Mas beleza, porque eu reconheço. Não for, isso para mim já aprimorou. Por isso que ficar julgando as pessoas também traz autopunição. Porque aquilo que você julga no outro, você vai acabar cometendo. É pesado isso, mas eu já vi. Aliás, eu vi há pouco tempo. Eu conheci uma pessoa há mais de 30 anos que julgava muitas pessoas que eram adictas. Ele virou adicto. E é uma pessoa que eu nunca imaginei. Há uns 3 anos atrás, uma pessoa que julgava muito a mãe dela, porque a mãe dela teve outra pessoa, acho que traiu o pai. Eu não estou dizendo que isso é legal, mas era a consciência da mãe dela. Eu falei, era o que a sua mãe, naquele momento, fez dentro da evolução dela. E nem tudo que a gente faz é legal. Claro que não, nós estamos aqui. Mas se você ficar julgando e não ver isso dessa forma, é pior. O que ela faz? Ela envolveu com o cara e estamos casados. Um dia eu disse a ela, lembra que eu te falei? Você fez o que ela não aceitava. Não, você fez igual a sua mãe. Por que você não aceita? Ah, o seu casamento tá ruim, o seu marido não aceita as suas propostas, enfim. Aí você se apaixonou reapaixonou por uma pessoa do passado. Hoje eles estão separados já, divorciados. Mas ela fez isso, ela ficou um tempo assim. Igual a mãe. É interessante, né, gente? E por quê? Porque o seu guia interior, tudo que você reage, que você julga, vem, ele puxa. A sombra
magnética, ela puxa. Ela faz isso e faz isso. Por isso que eu digo aqui que quem fica ligando em aca dos outros, puxa. Agora, puxa o bom também. Se você convive com pessoas médias, sua mediunidade aumenta. Se você convive com músico, o seu, a sua você tem uma observação maior musical e dons musicais afloram em você. Você pode querer aprender instrumento, você pode querer começar a cantar. Tá? Isso acontece. Por quê? Porque nós somos energia, um corpo energético e plasma. Plasma. Tinha um professor de português há mais de 30 anos. Eu não entendia na época que eu era adolescente. Mas ele ficava explicando sobre osmose. É isso, que a gente que a gente plasma as coisas dos outros. Ele já estava estudando isso naquela época. Então, imagina o quanto de autopunição que não tem se plasmado aí. Claro que tem a outra parte, que quando a gente vem pra cá, que a gente também tem as coisas boas que a gente vai plasmando. E tem também o positivo dos ancestrais e o seu espírito também, as coisas boas que fez. Tá? Tem os dons, tem muita coisa boa, gente. Não é assim, não. Mas eu sinto que chega um momento da vida que se você que tá aqui nesse vídeo sente que vida afetiva sempre foi um caos, vida din-din, nunca conseguiu conquistar suas coisas, profissional, tem o sucesso que você merece, né? Todo mundo merece. Só que merecer vem de mérito. E o que é mérito? É crer em você. É crer em você que as coisas vêm. Confiar em você. Crer. Crer que você é Deus em ação. Crer que Deus abre a porta para você, que Ele é a fonte do seu provimento. De toda a sua riqueza, de toda a sua abundância e de que você nem possa imaginar. É assim que eu quero me colocar agora. Eu já tive... Isso é tão forte que eu tive momentos da minha vida que eu prosperei. Morei numa casa enorme. Mas é tão isso a autopunição que eu perdi tudo. Eu voltei a estaca. Só que eu sou de buscar de novo, né? O bom é que quando você já sabe, você volta. Não tem problema ter perdido, você volta. Você reconhece que foi você caiu na dos outros de novo. Você foi para aquele mundinho pantanoso da escassez. Você começou a ouvir as pessoas. Muitas atitudes nossas que não são ruins são consideradas ruins. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem alguma pessoa que tem um Alzheimer, uma pessoa idosa, tá? E vamos supor que as suas condições são assim de classe média e tal. Sem condições de pôr um enfermeiro 24 horas, sem nada disso, porque isso aí já é uma pessoa mais rica e abundante. Então, o que você vai fazer? As pessoas vão te julgar. Mas se você arruma um lugar para essa pessoa, para ela ser melhor atendida, porque geralmente a maioria fica muito agressiva, a minha tia ficou muito agressiva. Meu pai cuidou dela, eu, que trabalhamos por conta própria, mas ele muito à frente, e meu irmão e eu dando aquela colaboração, né? Mas a minha cunhada, eu reconheço muito isso nela, ficava no hospital. E meu pai, assim, já era também de mais idade, mais novo que ela, né? Uns 7 anos mais novo. E ela era muito agressiva. Teve uma vez que eu fui limpar assim, o imóvel, ela pegou o negócio, quase jogou em mim. Eu tive que segurar o braço dela na hora, sentar ela para ela acalmar. Eu não gostava de socar remédio nela, não, que ela foi terapeuta também. Então, pra ela acalmando. Assim. E quando ela era sã, tinha muita discussão, porque ela era muito orgulhosa, sabe, gente? Ela não queria viver a vida dela, ela queria escolher a dos outros. E isso trouxe o quê? Quando você não vive, quando o seu espírito está preso, você não vive aquilo que é seu, que é para viver, a mente começa, o que é o Alzheimer, gente?
é você se desconectar da sua realidade, porque você não quer ver, você vive de passado. E foi assim. Aí ela lembrava do apartamento que ela morou com meu pai e meu avô em Ipanema, quando meu avô era vivo, lá no Rio. Aí ela lembrava do Glória, onde eles moravam também quando eram mais jovens. Enfim, geralmente ela lembrava do Rio de Janeiro. E quando era menina, aqui em Belo Horizonte também. Mas era mais coisas antigas, tá? E alguma coisa ou outra da maturidade dela no Rio. Ela morou a vida inteira no Rio. Ela veio pra cá mais idosa. Então, eu ficava percebendo aquilo, né? Como que a pessoa volta no passado, porque o passado é que era bom. Porque ela não viveu as coisas que ela queria. Então ela dizia que ia fazer acontecer, que ia namorar muito, porque ela não fez isso. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, não deixem de fazer as coisas pelos outros. Então você tem uma pessoa assim, aí você vai lá e arruma um lugar, porque às vezes a pessoa é agressiva, ou você tem que dar o melhor para ela e você precisa trabalhar. Isso não quer dizer que você não vai visitar, que você não vai trazer para sua casa no final de semana, se for um pai ou uma mãe, um tio, não sei. Isso não quer dizer isso. Não é abandono. Isso é horrível. Eu fico vendo alguns YouTubes de pessoas profissionais da mente falando para viver a vida e largar. Gente, não importa, que eu já expliquei isso aqui, quem foi sua mãe, seu pai. Eu tô falando no sentido de pessoas que bateram mais, alguma coisa assim. Ah, porque minha mãe só falava mal de mim. Gente, as pessoas são assim. Você puxou aquela mãe, aquele pai, já expliquei. Mas te deu muita coisa também. Te deu a vida, pronto. Então, trouxe você. Podia ter mandado você, ó, cara. Né? Então, você pode acolher dessa forma. Vou guardar o seguinte. Você pode acolher dessa forma. Você vai continuar vivendo a sua vida, mas você vai cuidar. Ah, mas como é que você faz isso? Bom, as suas condições são essas no momento. Se você prosperar, você põe um enfermeiro. Então, é muito fácil vocês caírem nessa punição. Vocês vão se punir. Porque não foi aquilo que as pessoas acham que você devia fazer. Você sabe de você, não sabe? Então, pronto. Eu disse que a Maria Quitéria ia vir, mas ela vai vir no outro vídeo. Desculpa que eu errei. Então, vocês sabem de você. Vocês que sabem de você. Quem tá aí? Quem tá calçando teu sapato? E às vezes, você tá fazendo muito mais porque você tá dando algo com profissionais que vão saber cuidar, que vão dar o remedinho que a pessoa, às vezes, com pessoa conhecida, não aceita tomar. Não é isso? E você vai visitar, vai levar para sua casa no final de semana, por que não? Eu conheço muita gente que faz isso. Ou no dia de folga vai lá e busca. Está sempre lá. No final, o meu pai já estava quase adoecendo quando meu irmão chamou ele para viajar e ele colocou ela numa casa de repouso paga. E foi onde, muito, inclusive, ele foi lá olhar tudo, ele ficava de olho. E depois ela foi para uma outra, tradicional, assim. E onde meu pai visitava, eu fui visitar e tal. Porque, gente, chega um momento que é o melhor que você está fazendo. É o seu melhor. Você não pode se auto-sacrificar por ninguém, porque aquilo é a jornada da pessoa. Você pode colaborar, acolher, não assumir o que a pessoa escolheu em espírito. Porque se ela está naquela situação, ela criou aquilo. Ou ele. Ou você está criando alguma coisa aí. É tanta raiva, é tanta autopunição, é tanto ressentimento, é tanto julgamento que dá um câncer. É tanto ódio que o coração falha. Sentimento, né? O chakra.
Coração é fácil de ver. Raiva, muita raiva é rim. Quando a família vem com algo hereditário, hereditariedade não existe no corpo físico, porque o corpo físico é energia aglutinada. Então, eles falam isso. Mas se você tira a sua autopunição e automaticamente você vai tirar dos ancestrais, você vai agradecê-los, você vai liberar eles do seu jugo, de tudo que pode ter inconsciente e consciente também, que a gente fala da família. Né? Então, você vai tirar ele do seu jugo e isso tudo some. Eu passei por isso, depois eu explico, eu tenho muita coisa. Tá bom? Salve a luz de vocês, depois a gente faz mais vídeo.